Bem-vindo ao podcast Clube do Livro da Déia. Essa é uma gravação do bate-papo ao vivo que rola sempre nas datas pré-agendadas para cada leitura coletiva. Você pode verificar os temas, os livros e as datas para participar lá no site maratona.app. O link está na descrição. Mais informações sobre o tema de discussão também ficarão na descrição, ok? Lembrando que é uma gravação ao vivo, então estão presentes algumas interações do chat, assim como pausas de respiração e pequenos ruídos, tá? Espero que gostem da proposta e curtam esse novo projeto. Não esqueçam de passar lá no meu canal da Twitch, onde eu fico ao vivo de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, lendo, trabalhando e estudando com vocês. Fique agora com a discussão do livro. Essa foi a primeira aula que eu assisti dentro do curso, né? Que o nome do curso é o mesmo que da nossa LC, né? Letras, Casas e Letras Assombradas. E a primeira aula, ela foi bem introdutória, e é isso que vai acontecer aqui hoje, né? Então, tanto quem lê o livro como quem não lê o livro vai ficar tranquilo. Quem leu tem aquele plus a mais, né? Tem aquele a mais, porque também sentiu algumas coisas aí durante a leitura. Quem não leu vai entender perfeitamente, porque a gente não vai necessariamente entrar nas histórias, tá? Então, assim, não tem muito o que aprofundar, além do que a gente vai falar dessa relação mesmo de tempo e espaço em questão de assombrações. E aí algumas reflexões. E aí, assim, eu tirei vários trechos, marquei vários cortes do livro. Tem muitos, talvez não dê para falar sobre todos, então eu separei alguns aqui que eu acho legal. E se vocês tiverem feito o mesmo, vocês podem também dividir aqui comigo, tá? Pode acontecer da gente não ter a mesma opinião, tá bom? E tá tudo bem. Muito principalmente, assim, acho que principalmente sobre as questões religiosas, mas é algo que eu também não vou me aprofundar, porque também nem tenho conhecimento suficiente para falar disso. A gente vai passar só por cima mesmo nas questões assim de representação social mesmo, que essas visões de mundo acabam interligadas, né, com quem são essas pessoas na sociedade. Então a gente vai passar por cima, não vai adentrar tanto essa questão. Aí vocês também fiquem à vontade se quiserem falar sobre o tema, tá? Os textos de apoio não tem problema, tá, Evelyn? Assim, eu li todos eles e, assim, alguns trechos eu peguei aqui e acabei colocando de referência no meio do roteiro que eu fiz e eu vou ler para vocês e vou passar com vocês. Então tá bem sintetizado ali, porque nem tudo que tá ali naqueles textos tem muita relação, sabe? Acabam abrangendo mais coisas e acho que pra gente o foco do que eu trouxe aqui vai ficar bem claro porque a gente vai procurar nas próximas leituras. Que a gente vai usar como base esse livro de hoje, esse bate-papo de hoje, para saber o que procurar nas próximas leituras. Inclusive, a próxima leitura é A Crônica da Casa Assassinada. E tendo essa visão que a gente vai conversar hoje, a gente vai procurar além do óbvio, digamos assim, num livro, que é um livro ali que tem um certo suspense, coisas acontecem, tem intrigas familiares, mas para além disso, as questões mais sociais e históricas mesmo, a partir do ponto que a gente vai ver hoje. Então é isso, tá? Não esperem muito aprofundamento nas histórias do livro, mesmo porque esse é um livro que traz mais, assim, probabilidades, né? Eu vou usar o mesmo termo que a professora usou. É um prólogo de probabilidades de assombros, né? E que é pra gente realmente pensar a situação de forma mais sociológica e histórica mesmo, tá? Eu vou começar aqui lendo o meu roteirinho, então vai sair um pouco menos natural do que é no dia a dia nas lives, mas aí eu vou conversando sobre esses trechos, tá? Aqui a gente tem então uma série de histórias de fantasmas no imaginário popular, né? Apresentando uma discussão muito também sobre modernização do Recife do final do século XIX para o início do século XX. Essa transição do trabalho escravo para um trabalho, assim, entre aspas, assalariado, né? A forma como se deu essa transição do regime rural para o regime urbano, né, para o urbano, valores como liberdade e progresso pautados naquela época. A relação entre os escravizados e os senhores, portanto, permaneceram praticamente as mesmas, né? Estando o negro brasileiro mais do que nunca dependente, ora do antigo senhor, ora do Estado brasileiro. Então, assim, quem leu alguns dos contos, vocês perceberam que muitos deles
tem relação com ex-escravizados, ou com senhores de engenho, ou com pessoas de uma certa importância ali, pelo nome, pelo sobrenome da família, naquele ambiente ali, naquele Recife, né? Então, tudo que a gente vai caminhando nessas leituras, a gente vai percebendo que, de alguma forma, contextualiza, né, aquela passagem de século XIX para início do século XX, e as relações mesmo dos fantasmas ali, dessas aparições que vão sendo relatadas, né? A gente consegue perceber que elas estão interligadas de alguma forma, sempre nessa questão de alguém que sofreu ou alguém que foi ruim, e aquelas aparições ficaram naqueles lugares, né? As pessoas, ao narrarem algo que aconteceu há anos, elas indicam a presença do que pode continuar naquele espaço atualmente, o que provoca uma noção de tempo e de espaço pré-estabelecido. Então, quando a gente está falando dessas assombrações nesses lugares, a gente não tem como desvincular de espaço-tempo. Então, elas têm que estar contextualizadas em um tempo, num espaço, e elas normalmente têm um porquê de estarem ali. Sempre tem uma especulação por trás, principalmente aqui, que são histórias de imaginário popular, do porquê aquelas aparições estão naquele lugar. Então, com isso, a narrativa, mesmo que ela seja real ou ela seja ficcional, num livro totalmente de ficção, como a gente ainda vai ler, né? São os nossos próximos livros, elas sempre precisam de tempo e espaço para acontecer. E elas também precisam de contexto sócio-histórico, porque senão não se fala sobre fantasmas. Você não fala sobre você não vai relatar uma visão que você teve sem conseguir contextualizar eles num tempo e espaço e também num sócio-histórico. Sempre aquela aparição vai estar relacionada com alguma coisa da sociedade, alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Então não tem como não remeter, mesmo que não remeta à realidade, que não seja uma ficção pura, não tem como desassociar do contexto do leitor, da vivência também do leitor, pode ser relembrando, levantando uma questão histórica, ou no seu contexto atual, né? Peraí que eu tô engolindo, não peguei água, eu devia ter pego água, porque eu já vou falar bastante. E eu já tô vendo que a boca é seca. Então, aqui, nesses relatos sobre aparições, por motivos diversos, ó, eu tô lendo, tá, gente? Depois que eu ler, eu faço comentário, porque eu acabo me perdendo querendo comentar no meio da partezinha que eu tô lendo. Nos relatos sobre aparições, que por motivos diversos estão apegados a algum lugar ou objeto, assim como eu falei antes, né? Nos faz refletir sobre as relações afetivas que são construídas e as percepções sobre patrimônio ou sentimentos de pertencimento. Isso aqui é muito interessante, porque de novo, sempre que você vai fazer um relato, você vai falar sobre uma aparição, você vai relatar algo desse toque sobrenatural, isso tá, de alguma forma, entrelaçando essa memória, né? Envolvendo um local, envolvendo principalmente, deixa eu só pegar aqui no meu texto que eu me perdi no meu texto, mas principalmente sobre patrimônio e sentimento de pertencimento. Nesses contos, né, que passaram aí esses contos mesmo do livro, do Gilberto Freire, a gente, acho que praticamente em todos, a gente consegue perceber que ou as aparições, elas foram relacionadas com uma relação de poder, né, ou era o fantasma de um escravizado assombrando o senhor dele, ou um senhor castigado a assombrar um local. Aí entra de novo a questão do patrimônio e do pertencimento, né? Mais patrimônio quando a gente fala daqueles espíritos que não querem sair de onde estão, não querem abrir mão de onde estão, porque eles são apegados àquelas coisas que eles construíram, porque em vida eles eram pessoas egoístas. Então, de certa forma, além de relacionar a questão histórica, está relacionando também essa questão de patrimônio, que não tem como a gente separar quando a gente fala de sociedade, né? As sociedades são construídas em cima do patrimônio, do que um tem e do que o outro não tem. Então, essas aparições, mesmo que não toquem nesse assunto, revelam muito mais do que simplesmente fantasmas, né? Mostra exatamente essa relação de poder de quem era aquela pessoa em frente à sociedade que ela estava vivendo. Além dessa questão também de tempo, de espaço, de relação de propriedade, de sentimento de pertencimento, quando a gente relata uma história de fantasma, de assombração, a gente ainda tem outras concepções
de cunho religioso, né? Cristãs ou filosóficas de vida e morte. Então a gente coloca mais um elemento que agrega aí para a gente conseguir fazer uma análise em âmbito completo, assim, de momento, de período histórico, de sociedade, de filosofia, de religião. Naquele momento, qual era a religião que dominava, né? Então a gente também a gente vai vendo também ao longo dessa leitura que ali o narrador, ele é um narrador cristão. E ele sempre, quase sempre associa as aparições a coisas ruins, porque é meio que, digamos assim, algo relacionado à igreja, né? De a aparição ser uma coisa ruim, de fantasma ser um demônio, né? Tem muita essa associação, por mais que sejam coisas diferentes. E principalmente aqui ficou bem óbvio, assim, que o autor, ele discrimina as religiões de matriz africana, né? Peraí, gente, tô só dando umas pausinhas pra engolir, pra respirar. Esse assunto me deixa bem empolgada, eu acho muito interessante esse estudo. Então, assim, além de, então, a gente já tem a percepção de quem são esses fantasmas, se eles, né, o poder que eles têm, qual que é a posição social deles, em que momento eles estão, até a questão como as pessoas, quem está contando isto para você, se ela acredita naquilo ou não, e aí a gente tem uma percepção de espaço e tempo, de novo, relacionado ao momento que está vivendo, o momento mais dominado pela igreja, então a pessoa que está contando, ela acredita naquela forma mais sobrenatural, ou se no momento contemporâneo aquilo se explica pela ciência. Então, de repente, o interlocutor está explicando aquele conto para a pessoa por ciência, por coisas que são, né, por coisas que, de repente, aqueles passos na escada não eram um fantasma, era madeira estrelando por causa da temperatura do dia, que é o que a gente pensa hoje, né? Normalmente, quando a gente vai deitar e a nossa casa é de piso de madeira e a gente escuta barulho, a gente já mais raciocina do que, pelo menos, eu espero que vocês não sejam assim, mais raciocina que pode ser a dilatação da madeira, porque a gente tem esse conhecimento hoje do que uma assombração, coisa que não se falava nesse aspecto científico há 200 anos atrás, assim, não da forma como a gente fala hoje. Então, toda essa contextualização também interfere para você saber em que tempo, espaço, aquela história está sendo contada em relação a uma aparição, né? Vamos lá, mas deixa eu só ler aqui. A Jenny colocou um comentário, eu vou ler. Sim, ficou muito clara essa comparação das religiões de como foi acontecendo. Exatamente. Aí eu vou lendo, só pra a gente chegou agora, só pra falar, e também pra quem mais chegou agora, quem quiser ir falando, pode só avisar no chat que quer falar e pode abrir o microfone e falar, tá? Só pra garantir que eu não vou atropelar vocês. E quem quiser escrevendo no chat, eu vou lendo também, tá? Porque assim, esse áudio, né, esse bate-papo vai ficar gravado e vocês podem escutar sem interrupções depois, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver. Não, eu tenho mais um tópico aqui que eu escrevi, deixa eu ler pra vocês o que eu escrevi e a gente depois continua, tá? As histórias de fantasmas que esses lugares guardam são um tipo ideal para discutir os diferentes valores e interesses que envolvem a construção da memória. Isso é muito interessante, gente, já ia pular essa parte sem comentar com vocês. Construção de memória, depois eu peguei uns trechos que eu vou passar com vocês, mas gravem essa parte, construção de memória. A quem interessa a construção da memória, né? Então, calma, a gente chega lá. Fiquem com essa interrogação. Eu vou falar um pouquinho de Gilberto Freire na questão mais da casa dele hoje, que é um museu, tá? Então não vou falar da vida dele, isso a gente vai deixar para para um outro momento, enfim, a gente não vai falar da vida dele, a gente sabe que ele foi um filósofo, que ele pensou o racismo de um modo aqui no Brasil, ele fez uma comparação do racismo com o racismo nos Estados Unidos, né? Porque ele morou nos Estados Unidos por um período, e ele fez uma comparação, e nessa comparação, na época, ele acreditava que não tinha racismo no Brasil, né? Porque não tinha essa separação, né? Que a história dos Estados Unidos tem. Então, Gilberto Freire ele partiu do pressuposto de que o Brasil, todo mundo convivia muito bem, que não tinha racismo, né? Porque a gente hoje já sabe com certeza que não era bem por aí. Mas ele foi um filósofo que pensou, né? Um sociólogo, na verdade, que pensou a partir desse ponto, né? Que eu totalmente discordo. Mas, enfim, a gente não vai entrar nessa questão hoje, é mais para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, tá? Então, ele é o autor de Casa Grande e Senzala, tá?
Então, após a morte do Gilberto Freire, em 1987, o casarão dele foi musealizado, que tornou-se um lugar de memória para a cidade. Então, tornou-se um museu. Pausa só para eu ler o comentário da Vivi. Em diversas partes do livro, ele foi muito racista e preconceituoso. Exatamente. Ele tem vários trechos ali que ele é bem racista, ele é bem preconceituoso. E é engraçado de pensar que pra elite dele, ali, pros contemporâneos dele, não é nem elite, eu digo assim, acadêmicos, né, do período dele, que obviamente eram todos brancos, né, porque a gente já tá aqui percebendo pela própria narrativa aqui do contexto de fantasmas, né, o como a escravidão terminou, entre muitas aspas, né, e a dominação de poder continuou. Então a gente tinha ali acadêmicos, obviamente, brancos, né, e como eles concordavam com essas questões, e para eles não eram racistas, né, naquele momento. Eles eram, digamos assim, até é ridículo esse termo, né, mas os antirracistas ali da época, eles acreditavam que era dessa forma, né. Enfim. Voltando para cá, então a casa de Gilberto Freire se tornou um museu em 1987, né, após a morte dele. Eu vou ler um trecho aqui que eu tirei, eu cometi o erro de não anotar o nome do autor, mas é um daqueles textos que estão ali no papo geral, tá? Um daquelas teses que tá anexada lá. Se não me engano é a terceira, tá? Depois eu dou uma olhadinha para vocês. Eu peguei um trecho aqui que ele escreveu no artigo dele, e eu vou ler para vocês. Das histórias relatadas no especial televisivo sobre o Museu dos Freire, só para contextualizar, esse especial televisivo que ele fala é uma reportagem que passou no Fantástico, tá? Não lembro a qual data, tá, gente? Tá também no documento que tá anexo ali no papo geral, tá? Mas é antigo, assim, sabe? É do começo dos anos 2000, se eu não tô enganada. E esse especial aí do Fantástico, né, falou sobre o Museu dos Freire. 3 me chamaram a atenção, então aqui lembrando que é o autor do texto que tá ali, que tá falando, tá? Então, 3 relatos, 3 histórias ali chamaram a atenção do autor. A do Manuel, que era um ex-escravo, né, um ex-escravizado que habitou a casa e trabalhou para a família Freire por muitos anos. A de um menino sem nome, que ficou conhecido como Negrinho, que frequentemente assombrava a cozinha do casarão. E, por fim, as histórias que envolvem a matriarca da família, a dona Magdalena. Um Gzinho ali no nome, eu não sei pronunciar direito, mas vou ler como Madalena Freire, tá? A qual, segundo relatos, andava a assombrar os antigos trabalhadores da Casa Museu. Então, nessa Casa Museu do Gilberto Freire, isso tá totalmente fora do livro que a gente leu, tá, gente? Mas é interessante porque dá um contexto a mais. Existem várias histórias de assombrações ali na casa que foi de Gilberto Freire, que hoje é um museu, e as 3 mais marcantes para esse autor é a do Manuel, que foi um homem escravizado, que trabalhou para a família por muitos anos e morreu lá na propriedade, trabalhando, inclusive. A do Negrinho, que era uma criança que ninguém sabe quem foi. Muitas pessoas viram essa assombração, essa aparição, então deram o nome de Negrinho. E a matriarca da família, a Dona Madalena, que era a esposa de Gilberto Freire, que também é vista, né, relatos de que a viram ainda pela casa, vagando pela casa, tá? Mais um trecho aqui do autor. Este livro serviu... ele falando agora do livro que a gente leu, tá? Que esse livro serviu de inspiração para que os gestores da Casa Museu, né? Da casa que se tornou museu, aproveitassem as histórias de fantasmas do casarão e criassem um percurso museográfico baseado justamente nas histórias de fantasmas que eram narradas pelo próprio autor, que foram narradas pelo próprio autor, e também vinculadas agora, né, no momento, na atualidade, as pessoas que vivem ali naquele museu, que trabalham naquele museu, também relatam que essa casa é assombrada. Então, eu amo o capitalismo, né? Eles exploraram. Eu nem sei se, na real, se esse percurso é pago. Eu não sei. Eu não... Eu conheci aqui também lendo de primeira, assim. Não sei se isso aqui é pago, se é aberto à visitação para todo mundo. Por ser um museu, não sei. Não sei se esse percurso é à parte. Mas vocês podem explorar. Quem estiver em Recife, fica a dica. Vocês podem ir lá explorar esses lugares nesta casa-museu onde as aparições, né, dizem que as aparições estão. E aí o que é interessante, né?
que o museu, ele evoca essa representação do negro, esse que eu tô lendo também do autor, tá? Intrinsecamente ligada à ideia de Freire na Casa Grande de Senzala, que é de que o negro é bem adaptável às mudanças climáticas, regimes políticos e econômicos. É engraçado que o Gilberto, ele via como a população negra fosse extremamente adaptável, né? Como se fosse forçada a se adaptar ao contexto social, político da época, né? Mas ele acreditava que era uma virtude aí da população negra, né? De se adaptar, né? Maravilhoso, né? De se adaptar à escravidão. Um negócio assim que a gente fala assim, caralho, foi sério mesmo que esse homem escreveu isso. Mas, né, escreveu e aqui a gente tá hoje só pra refletir mesmo. Né? A Evelyn diz como se eles tivessem escolha, exatamente. Como se em algum momento, né, eles tivessem tido escolha, até na questão de abolição, deles se tornarem trabalhadores e eles serem obrigados ali pelas condições a permanecer com seus senhores, porque eles não tinham pra onde ir, eles não tinham dinheiro, eles não tinham como se sustentar, então eles passaram a ganhar uma miséria ou nada, ou abrigo em troca de serviço, ou seja, nada mudou, né? A Jenny diz, a opinião deles meio que foi deixada de lado nesse sentido, a opinião da população dos negros, né? Eu acho que, enfim, ninguém nem chegou a perguntar, né? Porque no contexto ali, obviamente cagaram, né? Resenhas da Vivi. O pior é pensar que todas as pessoas de bem naquela época pensavam assim, exatamente. E ainda achavam que eram boas, né? Achavam que ainda. Não, e pensar que tinha pior, né? Que esses eram, na época, vistos como abolicionistas. Esses eram vistos como os não racistas. Então a gente tem que pensar que ainda tinha pior, né? Que a gente sabe que tinha, né? Mas chega a ser patético. Então, a transição da escravidão para o trabalho, entre aspas, de novo, assalariado, e como consequência os esquecimentos e apagamentos, lembra que eu falei dos apagamentos, que envolve a assimilação do negro na sociedade brasileira nesse período histórico. Então, assim, teve muito apagamento, a gente sabe de tudo isso. Hoje em dia, tenta-se fazer esse resgate da memória, da cultura, né, desse povo negro que veio escravizado para o Brasil. Então, hoje a gente sabe a importância do resgate dessas memórias, né? E de tudo mais que está envolvido, além da cultura e tudo mais. Mas nesses relatos a gente consegue ir procurando essas coisas. E olha como é importante esses relatos de um suposto imaginário popular. Então não são só histórias de fantasmas. Às vezes a gente lê um livro assim, ou um outro livro que está num período histórico que vai falar de fantasmas e a gente acha que é uma literatura supérflua, uma literatura que está falando de fantasmas. Eu nem acredito em fantasmas, a pessoa pode dizer, né? Eu, no caso, acredito. Mas a pessoa pode dizer, eu nem acredito. Então não vou ler. Mas olha a importância dessa literatura, que muitas vezes ela vem denunciar nas entrelinhas, fazer um tipo de resgate. E nesses contos, por mais que talvez, muito provavelmente, não era a intenção de Gilberto Freire, ao recontar essas histórias de imaginário popular, olha como ele traz pontos apagados. E guardem muito bem essa palavra apagados, porque o nosso outro livro, não é esse próximo, o outro que a gente lê depois, que é o... eu esqueci, gente. Como é que chama? Peraí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu colar aqui, peraí. Incidente em Antares. Vai abordar essa questão do apagamento, né? De tentar encobrir uma coisa com história, né? Mudando pontos na história a favor de quem a gente sabe, né? A favor das pessoas que detêm poder. Então, ainda a gente vai discutir bastante isso na nossa terceira leitura. Fica aí de instigando vocês a continuarem participando, tá? Agora vamos voltar para a parte que eu falei para vocês guardarem, né? De pensarem na construção de memória. Então, como é construída a memória, a nossa história, né? Quem de fato detém poder sobre a construção da memória? Né? A gente sabe que é a população, são aquelas pessoas que têm poder de modificarem até mesmo a história, né?
Como essas pessoas que contam a história, muitas vezes essas pessoas populares, né, que reproduzem essa história, que é do jeito que tá no livro, ela pode enviesar a história dela, né? Ela pode trazer pro lado do que ela acredita, ela pode jogar ali uma culpa, ela pode, por exemplo, dizer assim, mas era um espírito de um negro mau, porque ele queria vingança. Então ela pode enviesar a história dela e assim alterar os fatos, né? Alterar também a visão histórica do fato ocorrido. Então ela pode fazer isso em prol de afirmar as próprias teorias. Então até aí a gente não tem, né? A gente não pode usar, por isso que a gente também não pode usar esse tipo de imaginário popular como uma base de dados, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Já diz o ditado. Mas a gente consegue ter visões sobre isso, porque às vezes a mesma história é contada por pessoas diferentes de formas diferentes por causa disso, né? Então, quem conta a história, ela também, quem está contando a história também é parte fundamental para que a gente entenda a sociedade, a história e o período ali. Porque quem conta a história pode modificar a história. Então a gente precisa, além de saber a história, a gente precisa saber quem conta a história. Né? Que nem a gente. E isso a gente pode jogar aqui pro próprio Gilberto Freire. A gente leu ele contando as histórias que contaram para ele. Será que quem contou para ele contou da forma como ele escreveu? E aí a gente tendo base de quem é, de quem foi, do pensamento de Gilberto Freire, será que reproduz a verdade? Então, assim, tem todas essas coisas, né, que a gente leva em consideração. Por exemplo, aqui, ó, um outro exemplo, né? Tem relatos de ex-escravizados que falam, né, de fantasmas, que eles viam fantasmas de senhores de engenho condenados. Tem uma história, inclusive, essa história, ela é uma história real, entre aspas, né, contam essa história mesmo, em Recife, de uma mulher que foi muito má. Eu não lembro o nome dela, gente, eu falhei em lembrar disso antes, eu tô lembrando disso aqui agora pra vocês, em pegar o nome dela, mas depois eu vou procurar e vou deixar aqui na salinha de bate-papo, tá? Pra vocês pesquisarem. Mas ela era tão cruel, ela foi condenada por ser cruel num período de escravidão, pra vocês terem noção de como ela era cruel com os escravos dela, por ela ter sido condenada, né? Num momento que açoitar uma pessoa em praça pública era ok, a mulher conseguiu ser condenada. Então você imagina o tamanho da crueldade dessa mulher. E tem uma história, então, popular que circula que o fantasma dela, até os dias de hoje, anda ali no... Como é que chama? Não é uma carroça, como é que chama quando é chique o negócio? Esqueci o nome. Tipo uma carruagem, né? Anda pelas ruas ali de Recife até hoje. Porque o espírito dela não descansou porque ela era muito má, né? Então existe esses contos de um lado e de outro, né? Tanto que provavelmente essas histórias nasceram ali de ex-escravizados que às vezes viram mesmo, não tô aqui para julgar a veracidade de ver ou não os fantasmas, às vezes foram traumas também, por que não, né? Que culminaram nessa visão, mas como essa mulher... Então, o mar assombra até os dias de hoje os descendentes dessas pessoas escravizadas, porque essa história está viva. Se essa história está viva é porque o trauma desse período foi tão longo que sobreviveu a séculos. Né? Parem para pensar nessa forma. Como essas histórias, se elas estão vivas até hoje, é porque elas foram tão fortes que elas não se perderam. A gente escreveu, sim, tinha muitos do bem que queriam ajudar e muitas vezes nem sabia como fazer direito. Sim, claro que, né, a gente não pode colocar todo mundo, seria como dizer, né, que, mas todo homem, né, brincando aqui, mas claro que a gente não pode colocar todo mundo na balança, né, no mesmo balde, no mesmo saco, mas, né, a gente sabe que a grande maioria esmagadora, era muito racista, né. Mickey, eu vou ler a mensagem da Mickey agora. Um fato interessante é que existia essa teoria de que todos os negros tinham medo de fantasmas, por isso seres adjetos da Ku Klux Klan usam branco e aquele capuz pontudo branco. Tem um filme chamado Nascimento de uma Nação que conta a história do nascimento desse grupo. Legal, Mickey, obrigada pelo acréscimo. Eu não conheço É um livro? É um filme. Eu vou procurar depois. Depois deixa um nome ali pra gente, no papo geral, o nome do filme pra gente procurar. Bem interessante, bem legal. Obrigada por colocar esse ponto. Então, ok, a gente tem essa visão. E a contraponto, a gente também tem, né, os senhores ali que contavam, né... Por exemplo, a gente pode usar a história
do negrinho que aparecia lá na cozinha do casarão, a história dos dias de hoje, né, do casarão museu do Gilberto Freire, a aparição de um menino negro que foi apelidado de negrinho, né, esse é o apelido que deram pra ele, então a história se conta com esse nome, tá, gente, eu era um menino, né, um menininho negro, e a gente vê que, assim, as histórias é que ele aparece, faz arte, bagunça as coisas, como se ele, sabe, se ele quisesse assustar e brincar com as pessoas que estão ali. Então, meio que fazendo também aquela jogada de, né, o negro mal, né, o que voltou pra assombrar o pobre dos patrão, né, e também tem esses relatos, então são de ambos os lados, né. Deixa eu ver pra onde eu vou agora, deixa eu ler vocês. Tá, ok. Vocês estão só fazendo comentário, tá bom, do que a Miki falou. Deixa eu ver onde que eu parei. Tem mais uma consideração desse autor, que eu esqueci o nome, me perdoe, mas está ali em cima no papo geral, tá? Nas teses anexadas, tá? Que ele faz mais uma consideração. Então, nas palavras dele, tá? Ao voltar as atenções para esse fragmento etnográfico, a história do fantasma Nell, eu citei pra vocês, eu acho que eu não citei a história do fantasma Nell, eu acho que eu só passei rapidinho. O fantasma Nell, ele é um fantasma que também muitas pessoas dizem que vem até os dias de hoje, lá nesse museu, que foi a Casa de Freire, que hoje é um museu, e ele é um espírito de um negro, de um homem negro, que foi escravo da família de Gilberto Freire e dos pais dele ainda, antes, né, quando o Gilberto Freire ainda era criança. E esse homem escravizado, ele depois foi liberto e continuou trabalhando para a família, né? Como a gente sabe, não foi muito porque ele quis, né? Foi porque não tinha o que fazer, né? E continuou trabalhando para a família até os dias de sua morte. E como ele era um escravizado, né, um escravo ali da família Freire, muito fiel, né, que até eu nem gosto de falar assim, mas sabe o famoso tenho até um amigo negro? Então, assim, né, a família do Freire deu a liberdade para esse homem, e obviamente esse homem não tinha para onde ir, porque a liberdade não é nada, a gente sabe, né, muito bem nos dias de hoje, que se você tem liberdade, mas se você não tem dinheiro, se você não tem condição, se você não tem oportunidade, você não é nada, né, você não é ninguém perante a sociedade. Então, como é que aquele homem, depois de liberto, ia conseguir fazer alguma coisa sem ajuda nenhuma, sem ter nada, né? Então ele faz a opção de continuar trabalhando e segue muito fiel. Ele era um homem bem tranquilo, que aceitou aquela condição e seguiu muito fiel à família até o fim de seus dias, né? E o relato é que essa aparição, por ter essa consideração, tanto que esse homem, esse Nell, ele já foi citado pelo Gilberto Freire como um homem que o criou, assim, era um avô, como se fosse um avô, né? Ele fala nessas palavras de Gilberto Freire quando criança, porque ele teve esse convívio muito próximo. Então ele era quase da família, já ouviram isso, né? A empregada quase da família, ele era quase da família. A gente contém ironia, tá? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo depois em formato do podcast, né? Contém ironia. Então, como ele era esse homem que todos gostavam, o fantasma dele não faz maldades. As aparições que as pessoas relatam é sempre desse homem numa vigília eterna na casa, nesse museu Freire, né? Esse homem sempre é visto nas redondezas como se ele guardasse ainda a casa. E eu acho que isso reflete também uma questão social também, de como esse homem era visto, como a fidelidade dele era vista, aquela família, e como era imaginada pelaquela família, e como até os dias de hoje, independente se a aparição é real ou não, porque eu não tô aqui para julgar o que é real ou não, o que cada um acredita ou não, no contexto histórico, essa lealdade que passou de história, de geração na história dessa família, ela continua reproduzida de alguma forma. Então, assim, ele não é um fantasma que assusta, ele é um fantasma fadado a ser, entre aspas, escravizado até após a sua morte, o que é muito triste, o que não tem nada de bonito, né? Porque muita gente acha essa assombração bonita. A fidelidade, a lealdade dele continua até no pós-morte. Mas, na verdade, o que continua no pós-morte é a submissão a qual ele foi imposto. É o poder que até depois de morto exerce sobre esse fantasma. Então, aqui
eu acho que para além do fantasma, a gente reflete como na vida dessas pessoas esse pós agiu, né? Como que esse pós-escravidão, né? Esse período aí de adaptação a um contexto não é mais escravizado, porém também precisa viver aqui trabalhando de graça, sabe? E como isso se refletiu, né? Então conta essa história também. Este fantasma conta essa história de submissão, de ser subjugado até depois da morte, que é extremamente triste. Deixa eu ver o que mais eu tenho para comentar com vocês. Deixa eu ler o chat, a resenhas da Vivi mandou. Minha avó contava que aparecia muitos espíritos de pessoas mortas nos casarões antigos que ela trabalhava como empregada na Bahia. Todo tipo de coisa estranha acontecia na casa e muitas vezes ninguém conseguia dormir. Vivi, se te interessar, lá no Papo Geral tem não é uma dissertação, é um artigo, eu acho, da professora que ministrou esse curso, da Gabriela Lages Gonçalves, que ela fez o mestrado dela, não tenho certeza, acho que foi o mestrado dela, sobre esse assunto. Ela conversou com várias seguranças desses casarões, que estão lá hoje, nos dias atuais, de coisas que eles veem e contam e relatam. Então, é bem interessante, para você principalmente. Eu acho que pra você ter esse contato com a tua avó dessas histórias, eu acho que pode ser interessante para você procurar os estudos da professora Gabriela Lages Gonçalves. Vou ler a mensagem da Mink. Tinha um moço que trabalhava junto com meu pai e ele dizia ver uma menina pequena negra chorando no meio do cafezal. Tinha muitas histórias nesse sítio. Essa história, independente de ser verdade ou não, porque acredita ou não em fantasmas, também conta uma história muito real, né? Uma criança, uma menina negra, provavelmente também escravizada, ou se não, se pós-período ali ventre livre que também era escravizada, porque era obrigada a ficar ali, né? Chorando no meio de um cafezal. Por si só, a história já conta uma parte importante, né? No fim, eu acabei antecipando, mas aqui o autor também fala sobre essa questão de regime de dependência, né? Que esses fantasmas, entre aspas, mantêm. Então, é isso que eu já falei, né, gente? É triste pensar que o poder ali exercido era tanto que nem depois da morte, né? Deixou de existir. Agora, gente, eu vou para alguns trechos que eu separei. Tá quase dando o nosso horário, já faz quase uma hora que eu tô falando, hein, gente? Novidade, né? Que eu falo demais. Eu vou para alguns trechos que agora são partes do livro e que eu marquei aqui mais ou menos para comentar com vocês de minha visão, assim, da minha visão, tá? Do que eu fui percebendo. Se tiver alguém aí que lê o livro e quiser também colocar depois alguma parte, refletir sobre algum ponto que marcou também, tá, gente? Pode fazer, à vontade. Então, a gente tem um trecho na introdução. E essa introdução, se eu não me engano, é a introdução escrita pelo próprio Gilberto Freire, porque nessa edição do livro a gente tem 3 prefácios, né, de 2 autores diferentes e do Gilberto Freire, que é o original, digamos, né, assim que foi publicado o livro. E se eu não me engano, esse é dele, tá? Posso estar enganada, se eu estiver eu corrijo depois ali em cima do papo geral, tá? Mas eu acho que é do prefácio dele. Ele diz: espíritos de pessoas mortas, conhecidas ou estranhas, ou com anjos, demônios, santos, podem ser estudadas sociologicamente, pois não deixam de ser uma forma de convivência. Isso aqui eu achei muito interessante da gente pensar. Porque, independente da história contada, né, ser sobrenatural, esses espíritos, ou anjos, ou demônios, ou santos, como ele diz aqui, estão convivendo socialmente com a população, com as pessoas, né, com a sociedade vigente ali. E refletem muito na história de um povo. Um exemplo forte, eu acho que são os santos, né? Num período ali forte, esse período de século XIX, ali, uma igreja católica muito forte, né? Com muitos santos. Eu acho que esses santos são seres que podem ser imaginados, né? A gente não tem... É coisa da fé, né? Digamos. A fé das pessoas sobre os santos, né? Então, essa fé, ela é praticamente um personagem na história,
né, naquele contexto histórico ali, porque é a partir dessa fé ou dessa crença que as pessoas fazem muitas coisas ou deixam de fazer muitas coisas. Então, a gente quando estuda, de novo falando sobre isso, mas eu acho importante a gente manter até o final, quando a gente estuda espíritos, as aparições, quando a gente pega livros que contêm esses trechos, a gente tem que pensar além da imaginação e do sobrenatural, sabe? Não tratar com leveza, porque, no geral, principalmente em livros de relatos reais, como é o caso desse, a gente não consegue pensar de forma separada a sociedade dessas crenças, porque elas são extremamente interligadas, né? Principalmente no âmbito religioso. Pessoas deixam de fazer coisas ou fazem coisas por religião. E a religião, ela é uma fé em algo imaginado, né? Assim, independente da tua fé e da tua religião, não existem provas científicas, né? Ela é parte da sua crença, do que você acredita e da tua fé, né? Então, isso move a sociedade, como a gente bem sabe, inclusive guerras, né? Então, é parte fundamental, não tem como ser desassociada dos estudos antropológicos. A questão intangível, digamos assim, dos fantasmas. Deixa eu ver se eu escrevi o que eu queria falar, só que eu acho que eu já falei o que eu queria falar, só que outras palavras. Deixa eu só dar uma lida aqui. Eu vou ler o que eu escrevi, tá, gente? Mas deve ser a mesma coisa, porque eu me empolgo e eu acabo falando antes de ler o que eu escrevi. Aí muitas vezes eu só faço uma observação sobre o que eu mesma pensei, tá? Deixa eu ver o que eu escrevi. Nessa convivência do que pode ser crendice ou superstição ou até histeria coletiva, né? Porque a gente sabe que isso existe do âmbito científico, histeria coletiva, né? Ou se simplesmente aceitamos uma real manifestação não científica com seus mistérios todos, né? E essas narrativas encontramos nas entrelinhas da história sociológica. É isso que eu já tinha falado para vocês mesmo. Deixa eu ver se eu não fiz mais nenhuma observação que eu não comentei. Isso aqui também que eu anotei aqui, a gente já falou sobre a questão de em que tempo essas pessoas estão e qual é a crença científica delas naquele momento, né? Que é o que eu já tinha falado ali mais cedo. A madeira do piso da tua sala estralou. Se fosse no século XIX, as pessoas iam pensar, com certeza é assombração. Hoje em dia você pensa assim, deve ser a madeira dilatando por causa da temperatura, né? Quente, frio, frio, quente. Então a gente já tem uma associação diferente hoje dessas manifestações aí mais pro científico do que pro sobrenatural, né? Tem um outro trecho aqui que é retirado do livro. É que o rio recorre ao sobrenatural, principalmente para ver o futuro. Enquanto o Recife, o sobrenatural é, sobretudo, uma perseguição do presente pelo passado. Isso é também um comentário do Gilberto Freire, eu achei muito interessante e inteligente. Ele fala aqui que naquele período ali, então, entre século XIX e começo do século XX, o rio, ele só colocou o Rio, não sei se é o Rio de Janeiro, eu acho que é, porque ele fala assim, recorre ao sobrenatural principalmente para ver o futuro. E sabe o que eu lembrei, gente? Eu lembrei do conto de Machado de Assis, A Cartomante, que exatamente recorre ao sobrenatural, que é a cartomante, que pode ver o futuro para tomar uma decisão. Quem não leu ainda Cartomante, gente, de Machado de Assis, leia porque é incrível. É muito bom, eu adoro. E fala exatamente dessa crença no sobrenatural do futuro. Aí ele diz que enquanto o Recife, o sobrenatural é sobretudo uma perseguição do presente pelo passado. E eu acho que isso tá muito ligado a essa questão mesmo de período de escravidão e do qual resgate as pessoas estão procurando, sabe? Se é o resgate histórico por qual viés, né? E aqui eu percebo que essa perseguição do presente pelo passado que o Gilberto faz em relação ao Recife é exatamente de no presente a gente procurar essas histórias pra gente entender o passado, sabe? Eu vejo bastante dessa forma. Deixa eu ler a mensagem da Mink. Minha família é toda da roça, então grande parte ainda tem medo dessas histórias e acreditam muito. É comum se reunir e ouvir causos dos mais velhos. Eu acho muito legal, pra ser sincera, Mink. Eu acho isso muito legal, porque isso mantém essa tradição do oral. Eu acho muito importante essa contação de história oral, porque nela a gente passa muita coisa regional, muita coisa da nossa família, da nossa... como fala? Qual é a palavra que eu quero aqui?
é, Esqueci a palavra, não tá me vindo a palavra que eu quero, mas dos nossos ancestrais em si mesmo, sabe? Eu acho que essas contações de histórias são incríveis, e muito importantes, e eu gostaria que mais pessoas tivessem esse hábito, porque eu acho super importante esse popular continuar sendo passado. Ai, que susto! O Guto! Eu falando de fantasma, o Guto derrubou um negócio que eu levei um susto. Mas voltando, é isso, eu acho essa observação bem legal, eu acho bem importante. Histórias do bisavô. O meu avô também costumava contar algumas histórias, assim, de assombrações. Tenho saudade. Depois os parentes mais... Os parentes vivos não têm mais esse hábito. Mantenha esse hábito, é bom. O Gu tá entrando no clima. Sério, ele derrubou um negócio que eu levei o maior susto. Deixa eu voltar aqui. Peraí, gente, que o Gu tá querendo sair. Vocês me dão só um minutinho, só pra abrir a porta pra ele sair? Já volto, rapidinho. Eu vou ler a mensagem das resenhas da Vivi agora. Eu não terminei a leitura do livro, parei em 85% e fiquei muito incomodada com as descrições do Freire sobre as mulheres negras e as religiões de matriz africana. Tirando esse incômodo, eu gostei muito de conhecer as histórias populares do Recife, gostaria de ler sobre as histórias da Bahia, meu estado natal. Cresci ouvindo histórias orais sobre fantasmas, cachorro-louco, lobisomem. Lobisomem também é uma coisa muito interessante, tem um contexto histórico bem interessante, já li uma vez. Minha avó jura que viu um lobisomem quando era nova e como morava em um sítio, tudo ficava mais arrepiante. Na Bahia, essas contações de histórias é muito natural entre as famílias e eu acho lindo, preservem. Aqui no Sudeste não temos esse hábito, pelo menos nas capitais. Talvez mais pro interior, sim. E eu sinto falta. Eu acho muito importante. A Evelyn tá escrevendo, enquanto a Evelyn tá escrevendo, eu vou seguir aqui e já vou lendo, tá? Interagindo com vocês. Tem outro trecho, então, que eu tirei ali do livro, que é um trecho que diz assim: acreditava, ao mesmo tempo, em solução policial para as assombrações da sua casa. Eu achei que valia falar sobre esse trechinho, por mais, assim, que passe batido, como as pessoas ali que contam essa história, elas acreditavam que chamar a polícia resolveria a questão de aparições de fantasmas e de barulhos, né? E eu acho que lembrando, né, gente, que essas histórias do livro, elas são de conto popular, e o Gilberto Freire fez esse compilado e publicou nos anos 50. Mas essas histórias já eram histórias de que avós contavam, então a gente tem aí em mente que são histórias mesmo desse final de século XIX para início de século XX mesmo, sabe? Então é interessante que essa questão da polícia aparecer, né, é interessante a questão da polícia aparecer, porque reflete também quem está contando essa história? Porque olha essa visão de polícia salvadora, né? De como a polícia pode resolver até mesmo os casos sobrenaturais. Então aqui também, se a gente presta atenção nessa entrelinha, também surge o contexto de onde essas pessoas que estavam contando isso estavam falando. Quem eram elas na sociedade, né? Porque eram pessoas que tinham esse, digamos, eu vou pôr entre aspas, mas o privilégio de poder contar com a polícia, de cogitar chamar a polícia para um fantasma. Então a gente sabe que é uma certa, né, ali um recorte da população, não é todo mundo ali que pensaria em chamar a polícia para resolver uma questão de fantasma, mesmo porque, né? Mesmo porque, né, às vezes chamar a polícia é você que vai preso, né? Então, assim, eu acho interessante também esses pontos da gente perceber mesmo aonde tá o locutor, sabe? Aonde que tá o locutor para quem fala. Vou ler a mensagem da Flávia. Meu momento favorito com os meus primos sempre foi, quando íamos pro interior, ouvir histórias de terror em volta da fogueira. Que delícia. Ai, queria, me chame a próxima vez. Mensagem da Evelyn. Você falou sobre a histeria coletiva. Aqui na minha cidade aconteceu algo assim. Uma jornalista escreveu sobre uma casa abandonada que era assombrada. Depois disso, muita gente começou a ver assombrações também. Ela teve que vir a público para falar que a matéria era ficção. Isso tomou uma proporção que até hoje tem gente que jura que vê algo lá. E, no entanto, até ela publicar essa matéria, nunca ninguém tinha relatado nada. Isso é muito interessante, porque isso é um comportamento social, isso é um comportamento em grupo, né? Um gatilho que, de repente, atinge
uma certa parcela da população que reproduz e acredita naquilo. Isso também é alvo de estudo e é muito interessante. Existe uma história que eu já li uma vez sobre, mas eu vou falar bem por cima porque eu não me aprofundei, então não tenho propriedade para falar dela. Mas existe uma floresta no Japão que é conhecida por ser a Floresta dos Suicidas. Talvez quem gosta de especular coisas do Japão, histórias de terror do Japão, já ouviu falar dessa história. E lá, essa floresta existe e ela foi apelidada de Floresta dos Suicidas porque muitas pessoas, infelizmente, se suicidam nessa floresta. Ela virou um ponto de suicídio, porque no Japão existe... isso na época que eu li esse artigo, eu nem lembro por que foi que eu li isso, mas enfim, eu acabei lendo. E dizia que uns anos atrás, eu não vou saber dizer quando, as pessoas ali no Japão, a sociedade deles é bem opressiva também em relação a ser alguém, sabe? Ser alguém importante, ser independente, se tornar alguém. E muitos jovens, no período ali de adolescência, a gente sabe que na adolescência a gente não tem muita certeza de quem a gente é, quanto menos, né, quando se coloca uma pressão tão grande. E é uma tradição, pelo que eu li, no Japão, essa cobrança por ser alguém importante, sabe? Para as famílias. Então, muitos adolescentes acabavam cometendo suicídio por vários motivos, mas sempre interligando essa questão social mesmo, de quem elas eram num contexto social. E elas acabavam indo para essa floresta porque virou que meio que sabe, assim, uma coisa que, vou cometer suicídio nessa floresta, meio que disseminou isso daí. E muitas pessoas, depois que isso se espalhou, pararam tinham medo de passar perto dessa floresta porque elas falavam que viam fantasmas. E teve uma vez, aí precisa procurar, tá, gente? O real eu vou falar por cima. Mas teve uma ocasião em que várias meninas, se eu não me engano, foram juntas. E teve uma grande histeria coletiva, porque todas viam fantasmas e elas chegaram na escola, elas contavam isso para outras meninas. E virou assim, todo mundo começou a passar mal, porque falavam que viam esses fantasmas. Então, tem isso na internet, precisa procurar, mas é mais ou menos isso. Como, assim, às vezes o seu psicológico, é que eu vou falar de um ponto de vista mais cético, mas lembrando que eu acredito em espíritos, né? Mas um ponto de vista mais cético, né, tá muito ligado a traumas, a sensações, a vibração de energia de uma pessoa quando ela fica... assustada. Então, assim, realmente essas coisas podem acontecer e, de fato, podem ser só coisas da cabeça das pessoas mesmo no coletivo. Deixa eu continuar lendo aqui vocês. A Flávia falou, famoso surto coletivo, exatamente. Resenhas da Vivi falou, aconteceu algo parecido aqui na minha cidade, a prefeitura precisou intervir demolindo a casa. Meu Deus. Evelyn comentou, aqui a casa virou um ponto turístico. E também é outra, né? Tipo, o povo adora, né? Transformar tudo em ponto turístico. Resenhas da Vivi diz, a cidade aqui é muito pequena, o pessoal estava ficando doido mesmo e cobrando atitude, tem 5 mil habitantes. Virou uma coisa assim a nível municipal, né, Vivi? Evelyn comenta, eu já vi vídeos sobre essa floresta, até hoje tem pessoas que vão lá para cometer suicídio, pois é. Agora a Mink comenta, uma histeria coletiva histórica é as das bruxas de Salem. Começou com uma jovem com um comportamento diferente do normal, depois as outras jovens passaram a se comportar do mesmo jeito, até que elas disseram estar enfeitiçadas. Com isso toda a cidade começou a ficar doente e as meninas a se comportar do mesmo jeito das outras. Muito interessante. A Miki comentou para a Evelyn, aqui no caso, né, assim, tanto que tem muitas placas de autoajuda e multa para famílias de quem se mata. É um negócio bem louco, né, a gente parar pra pensar. É uma sociedade, assim... Eu sinto, assim, uma coisa bem opressiva, né. Voltando aqui, então... Pulando isso, a gente falou sobre a questão da polícia também. Então, tem outro trecho que eu anotei aqui, que é o seguinte. Então, Prudência, aqui ele tá relatando uma pessoa, ele fala sobre Prudência, que é alguém que tá nas histórias, tá? Em alguma história dele no livro, aí agora eu não vou lembrar qual, tá bom, gente? Mas em alguma dessas histórias ele tá relatando uma conversa aí com a Prudência. Então ele fala... Prudência, assombração existe ou não existe? Ele faz essa indagação. E a digna preta, com a precisão que faria inveja a um nominalista do século XII, diz: se tem nome, existe. E eu achei Prudência
Incrível. Porque se tem nome, existe. E existe. E existe, gente. É história. Então, a assombração existe. Ela existe porque ela está na história. Ela conta uma história. Ela tá, de novo, falando de novo, no tempo e espaço. Então, a assombração existe. Se tem nome, existe. Existe, ela tá lá. Ela pode não ser real, mas existe um motivo para essa assombração estar lá e as pessoas estarem falando dela. Então, existe. Então, a assombração existe? Existe. Existe porque ela existe historicamente em tempo e espaço. Muito incrível, né? Vou seguir pro próximo, tá? Tá acabando, gente. Tá acabando, só tem mais 2 citações, tá? A próxima citação. Foi esta, de novo, então, lendo um trecho do livro, tá? Pelas palavras de Gilberto Freire. Foi esta uma iaiá branca perseguida não por Exu. Preste atenção, gente, isso eu achei muito interessante também, que agora eu lembrei qual que é. Foi esta uma iaiá branca perseguida não por Exu, mas pelo marido ciumento, para fugir ao malvado. Encantou-se nos mangues. Nunca mais se viu a iaiá, que devia ser mulher bonita, além de branca, para ser tão oprimida pelo senhor seu marido. Bom, aqui a gente tem todas as problematizações que eu acho que não preciso nem ressaltar, porque vocês já pegaram todas, né? Porque eu tenho certeza que vocês pegaram. Né? Tem a questão de ele dizer que, é bonita, porque ela é branca, né? A parte que ele diz assim, a perseguição pelo Exu. Então, assim, o que é pior? Mas aqui eu acho interessante, porque assim, né, gente, Exu não é demônio, tá? Dizer que Exu é demônio é falta mesmo de estudo na religião do próximo, sabe? Porque Exu não é demônio, tá? Então, assim, você pode não gostar de Exu, você pode não acreditar em Exu, mas você não pode dizer que Exu é demônio porque Exu não é demônio. Quando a gente fala que um Exu é um demônio, é para, entre aspas, endemonizar uma religião de outra pessoa. Então, é intolerância religiosa, tá? Quando você fala que Exu é um demônio, você está sendo intolerante religioso, porque você não se deu o trabalho de pesquisar o que é um Exu, e você está falando uma coisa para que as pessoas vejam de uma forma má, tá? Então, Exu não é demônio. Mas a partir daí, mesmo assim, vamos seguir para a parte interessante aqui do contexto. Ele diz que ela não foi perseguida por um Exu, foi pelo marido ciumento, ou seja, uma coisa pior. Para ele, Exu era uma coisa muito ruim, a gente já entendeu. E para ele ficou impressionado porque era pior do que um Exu, era o marido ciumento, né? Que tanto oprimia essa mulher que era branca. Então também ressalta aqui, porque ele, né, o racismo, a questão de seria normal se ela fosse uma mulher preta, mas ela é uma mulher branca, que tão oprimida pelo senhor, ela fugiu para esse manguezal, né, que ela acaba se tornando uma lenda, porque ela morre aí nesse manguezal afogada e ela se torna uma lenda, tá? É uma lenda que existe lá em Recife. E aí, eu acho interessante da gente pegar esse texto e ver o que tá por trás também dessa história, né? Que se a gente tirar essas problematizações, a gente encontra o que embaixo? A questão de gênero, né? Fica explícita a hierarquia patriarcal nesse contexto. Porque a gente vê que a mulher tão oprimida pelo marido, aqui, independente da cor, levando para o gênero, lógico que se fosse uma mulher negra seria 1000 vezes pior, não estaria sendo relatado porque ninguém ligava. Mas ainda assim, tirando a hierarquia social da cor, a gente tem a hierarquia do gênero. Então, ela era uma mulher que preferiu morreu afogada no manguezal para fugir do marido que era pior que o Exu, né? Aqui na visão do autor. Então, temos aí um contexto de agressão doméstica, né? No período. Eu vou ler a mensagem das resenhas da Vivi. Em todo o livro, ele trata Exu como demônio, e as pessoas brancas sempre são perseguidas pelos espíritos das pessoas negras. Exato. A Evelyn diz, foi o que eu pensei, sempre o perseguido é branco e a assombração na maioria das vezes era negro. Sim. É isso, né? A gente consegue entender o porquê. E aí, assim, para além dessas questões que a gente já discute diariamente, é a questão histórica mesmo. Por quê? Porque a gente está falando de um período bem racista, muito racista. Assim, racista, não que hoje não seja muito racista, mas é descaradamente racista, digamos, né? Que colocava isso de forma extremamente explícita. Então, a gente tem um período também marcado, quando a gente lê e vê o quão explícito é esse racismo, né? A gente tem consegue pegar essa data, né?
E agora caminhando pro último, gente, que eu acho que eu separei, né? Que é sobre história apagada. Né, que eu falei pra vocês também ficarem com isso na cabeça, que vai aparecer mais pra frente também. Vou ler aqui então mais um trecho. Deu-se então o seguinte fato: burgueses progressistas do Recife envergonhavam-se do nome do sítio antigo que recordava uma simples história de moça encantada em fantasma. Só para contextualizar quem não leu, tem um trecho que ele fala sobre um local, um sítio que chama Encanta Moça. Eles chamavam assim Encanta Moça porque várias moças morriam ali, elas fugiam para lá e acabavam morrendo afogada, né? E como essa história que a gente leu antes, esse trecho que a gente leu antes da Yaya que fugiu do marido. Então, esse lugar ficou conhecido, porque não aconteceu uma vez, mas aconteceram várias vezes. E se tornou, então, conhecido popularmente como sítio de Encanta Moça. Aí, o que aconteceu? O que ele está dizendo aqui? Que os burgueses progressistas estavam ali no Recife, eles tinham vergonha de falar desse nome, esse aqui era um lugar conhecido, né? Porque era uma história simples, história da ralé, história do povo. Então a burguesia não queria esse nome para um lugar importante, um nome que saísse do popular, do que as pessoas contavam dessas histórias, né? Então, eles... Aí, continuando, ó, envergonharam-se do nome mágico de Encanta Moça, o mais saliente trataram logo, né, os mais salientes ali, os mais, né, ditadores ali da verdade, trataram logo de substituir o nome para um que fosse mais moderno e lógico. Então, ó, de modo semelhante, desapareceram do Recife outros nomes bons e antigos de ruas, de praças e de sítios, porque tinha muito nome que era, a Rua da Assombração, a Rua do Enforcado, a esquina do Exu, que seja, a Encruzilhada de Exu, que o pessoal costuma falar bastante. Tinham muitos nomes populares que não só foram dados aí pelas pessoas, ali no caso, porque as pessoas contavam essas histórias. Então, mesmo carregada de racismo, elas eram reproduzidas também por pessoas negras, pessoas pobres do popular ali. Então, sem ter essa noção, né? A gente tem hoje essa noção de racismo, mas a gente sabe que naquela época era diferente a noção das próprias pessoas oprimidas, né, sobre isso. Então, as ruas tinham esses nomes, né? Mas foram apagadas da história, né? Nomes impregnados de tradição, nos quais os historiadores rasteiros não veem história, por entenderem que histórias é só o que se refere a batalhas e governos, a heróis e patriotas, a mártires e revoluções políticas. Só o que vem impresso nos livros ou registrado nos papéis oficiais. Isso, gente, isso aqui, eu vou dizer pra vocês, por que é importante a gente ler autores, por exemplo, como Gilberto Freire. A gente sabe que Gilberto Freire tinha todo... Ele era racista, ele estava dentro de um contexto histórico ali. E a gente coloca ele no tempo, o espaço dele, mas a gente também consegue aproveitar algumas coisas, porque... Apesar de tudo, isso que ele fala é muito verdadeiro. E por isso que no tempo dele, ele era tido como uma pessoa que ia contra, né? Aí os grandes ditadores de regras, assim, né? Quem tinha poder na época. Porque ele consegue observar que a história popular... Né, a história de batalha, assim, as histórias que o pessoal contava sobre as ruas, as coisas que aconteceram, foram apagadas por gente que tinha poder, que acabaram dando nome para as ruas. Vocês podem ver aí no bairro de vocês, a maioria das ruas, dos bairros, é nome de gente que foi, entre aspas, importante, gente que participou de revolução política, herói de alguma coisa, de alguma guerra, de alguma batalha, alguém que criou alguma coisa dita importante. As ruas foram sendo renomeadas e a história foi sendo apagada, né? A história dos populares foram sendo esquecidas para guardar as histórias dos grandes, né? Grandes de acordo com quem conta a história, né? Substituído por o que convinha, né? A quem convinha colocar, né, aqueles nomes ali. Interessante, não? Esse era meu último trecho. Acho que eu já falei bastante. Vocês refletiram aí? O que vocês querem comentar? Querem fazer alguma observação? Quiserem falar no microfone, fiquem à vontade. Mink diz, eu amei a sua oratória, quer ser minha professora da faculdade. Obrigada, Mink. É que eu sou assim, eu sou emocionada. Quando pego uma coisa que eu gosto muito, eu sou emocionada.
Flávia diz, eu não li o livro, mas achei incrível a discussão, rica demais. Eu, assim, não é porque foi minha, mas eu achei a discussão. Eu acho que os pontos da discussão, elas são muito mais ricos do que o livro em si, sabe? Lógico que você no livro, você vai destrinchar os pontos, né? Óbvio que sem ler o livro não teria conseguido fazer. Mas o livro, ele é bem assim, ele não traz tantas reflexões. A não ser por um ou outro trecho, que nesse último que eu li, que o próprio Gilberto Freire fala, né, a quem interessava trocar os nomes dessas ruas, né, pra encobrir a história. Então é certo por algumas reflexões que ele faz, mas o resto é bem assim mesmo. Eu não sei se foi esse o intuito dele também, quando ele escreveu essas histórias, para que fosse destrinchado, né, esse por trás, esse contexto. Resenhas da Vivi diz: tenho certeza que o podcast ficou ótimo. Tomara, tomara, tomara que eu consiga subir esse arquivo, inclusive, e não dê problema. Espero que eu não perca esse arquivo. Mas assim, gente, sério, se vocês gostaram de hoje, eu convido que vocês participar da próxima leitura. Porque a próxima leitura não vai ser dessa forma. A próxima leitura vai ser mais literária mesmo, tá? O livro é A Crônica da Casa Assassinada. Então, assim, a gente vai. Agora que vocês passaram por todo esse momento aqui refletindo essas coisas comigo, aposto que quando vocês forem ler esse livro, vocês não vão só olhar as assombrações. E assim, as assombrações desse livro, elas são diferentes. Eu não vou dar spoiler, porque eu quero que vocês sintam elas e tragam pra mim, quem for participar. Porque vocês vão sentir que elas são outro tipo de assombração. Porque além dessa assombração que conta uma história, existe outro tipo de assombração, que daí eu vou deixar de curiosidade pro próximo, pra incentivar vocês a lerem, tá? Mas eu aposto que vocês vão ler com mais profundidade nessa questão, né? Refletindo sobre essas coisas agora que a gente debateu sobre isso. Jenny diz, os pontos que são colocados valem muito a pena de se analisar. Sim. Evelyn diz, eu tem o audiolivro no Scribd, o audiolivro no Scribd, e foi uma experiência muito boa. A narração com os narradores. Desse do. É verdade, é verdade. Eu até fiquei de dar uma olhadinha pra ver como é que ia ser, desse das assombrações, né? Ó, gente, quem tem Scribd, quem não tem, vocês conseguem pegar um mês grátis. Pega e escuta o livro que a gente discutiu aqui hoje. Aparentemente, pelo que a Evelyn falou, e teve outra pessoa que escutou e falou também, acho que a experiência do audiolivro ela é até melhor do que a da leitura, porque ela tem uma narrativa boa, né? Eu fiquei curiosa, eu vou tentar. Eu vou tentar escutar um pouquinho pra ter essa experiência, eu acho válido. Que a narrativa também muda, né? Eu li de forma cética ali, eu já li mais crítica, porque eu tinha que, né, montar esse bate-papo pra vocês, então eu já li. Mas eu acho que escutar aí, assim, dessa forma mais imersiva, talvez seja uma experiência diferente. Legal, gostei muito dessa dica, eu vou fazer. Enquanto vocês digitam, só pra não estender ainda muito mais, que senão o arquivo também fica grande e eu não consigo salvar. Então, próxima leitura, a Crônica da Casa Assassinada, tá? Que a gente vai refletir a assombração por um outro viés, mas igualmente importante também contendo história e tempo e espaço, porque afinal eu acho que é a parte principal quando a gente fala em assombração. O livro tem uma adaptação, A Crônica da Casa Assombrada. Não, da Casa Assassinada, perdão. Tem uma adaptação, eu vou deixar também depois no papo geral, tá? Pra quem quiser assistir a adaptação, vai que a pessoa não vai conseguir ler, porque é um livro longo, eu acho que ele tem 400 e poucas, 600 e poucas páginas, não sei, ele é um livro longo. Se não forem ler, tem a adaptação, é antiga, mas eu acho que, pelo que o professor falou, eu não assisti, tá? Mas pelo que o professor falou na aula, é até que bastante fiel. Claro que vocês não vão pegar a essência do que a gente de fato tá falando, mas já dá pra ter um parâmetro da história se quiser aparecer pro bate-papo sem ler, tá? Vou depois deixar os links ali das coisinhas que tem do próximo, tá? E lembrando que é ele, depois dele a gente tem o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Que daí vai tratar, gente, esse último eu tô bem ansiosa pra ler, não que eu não esteja ansiosa, tô ansiosa pra ler os dois, mas esse último também trata daí de assombração por um outro viés, e é bem mais político, eu acho que a gente vai ter muito papo pra falar, então se quiserem providenciar esses dois livros, talvez... o e-book da Crônica da Casa Assassinada está com 771 páginas, é isso, gente. É isso, porque eu quero vocês muito leitoras. E talvez, se a gente fizer todas essas leituras, eu inclua ao final o livro A Emparedada da Rua
Agora eu vou precisar colar, porque eu não lembro o nome. Deixa eu ler, deixa eu achar. A Emparedada da Rua Nova. É um livro que também é citado, inclusive ele é citado em alguma coisa que eu li, algum dos artigos que tá ali no bate-papo. Esse livro, A Emparedada da Rua Nova, é citado e eu fiquei com curiosidade de ler ele. Então talvez a gente, no final desses dois que estão programados, a gente coloque A Emparedada da Rua Nova, tá? Deixa eu ler aqui a Evelyn. Muito obrigada, Débora. Foi muito enriquecedor você, Hannah. Ai, obrigada. Eu que fico feliz que vocês tenham aparecido. Mika diz: gostei muito dessa conversa, gente. Muito rica. Fiquei só no Luck, mas estava aqui. Tudo, Mika, obrigada. Resenhas da Vivi diz: eu vou ler com certeza. Emparedada Rua Nova, que ela estava me ajudando aqui no nome, né? Vamos ler esse livro. Ficou empolgada para ler, né? Eu também fiquei um pouco, viu? Empolgada para ler ele. Jenny diz: cada dia mais. Dia. Mais mais rica em conhecimentos através das conversas. Ai, Jenny, obrigada. Gente, de verdade, muito obrigada. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do bate-papo, que tenha sido rico, que tenha sido diferente do que vocês esperavam. Porque quando a gente vai falar em assombração, a gente não pensa nesse lado, né? Eu não pensava nesse lado até eu assistir a aula. Né, que eu tive essa oportunidade linda de participar, porque foi de sorteio e eu fui sorteada, uma coisa rara. E eu nunca tinha parado pra ver as assombrações dessa forma. Então, eu não sei se vocês já tinham isso, se foi novidade também pra vocês, assim como foi pra mim. Mas eu acho que eu nunca mais vou ler nada de fantasmas com os mesmos olhos, sabe? Eu acho que já tá impregnado em mim agora procurar essas questões em todos os fantasmas e coisas que eu ler. E eu fiquei muito feliz que vocês gostaram e que vocês me acompanharam, tá? Demais mesmo. Muito obrigada.